Como fazer uma animação de poder de forma simples e fácil, e ainda com um efeito neon aqui atrás e outros detalhes que vão deixar as suas cenas de ação muito mais insanas. Então se você aí tem dificuldades ou sempre quis aprender poder, fica nesse vídeo aqui, tá bom? Eu fiz essa animação que eu tô mostrando aqui na tela, já vou dar um play pra você ver como que ficou tudo aqui, o resultado. Você não pode sair pra não perder as etapas, tá bom, meu amigo? Tem uma ordem que você tem que seguir aqui, mas eu garanto que se você seguir esse passo a passo aqui, ó, que eu vou mostrar como fazer o personagem atirando, aqui ó, o movimento da mão dele, quais os melhores pincéis, e vou mostrar muito mais. Então mesmo que tu seja um iniciante aí, anime um cocô realmente, nunca conseguiu fazer o poder direito, tu vai conseguir fazer essa animação aqui, beleza? Então bora pro tutorial. Salve galera, Rasurado aqui na área, no canal Rasurado Animações. A gente está no aplicativo de animação chamado FipaClip, como você pode ver aí. O meu tá cheio de projetos porque eu já mexo nele há bastante tempo, mas se você baixar ele hoje vai estar vazio aí, tá bom? Mas vai funcionar do mesmo jeito. E também essa dica que eu vou te passar funciona em qualquer software de animação, até no computador, no celular. O importante é você saber aplicar os passos que eu vou te mostrar, mas vai funcionar em qualquer aplicativo de animação tradicional, ok? Vamos lá, para começar você clica nesse botão de mais aqui embaixo. Vamos colocar o nome da animação aqui, ó, bem rápido, de poder, tá bom? Já é suficiente. Você não precisa alterar nada nas configurações aqui, só clica aqui embaixo nesse botãozão de criar projeto. Vai abrir um projeto em branco aqui desse jeito, aí você já tá pronto para começar o seu poder. Mas galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês acham que um poder sai do nada na animação? Não, né? Fica meio... Não existe anime que só tem poder. O poder sai de personagens, ou seja, alguém tem que atirar esse poder. Então a primeira etapa aqui do vídeo, o passo que eu falei para vocês têm que seguir, é fazer um personagem para lançar esse poder que a gente vai estar criando aqui, tá bom? Eu vou fazer um personagem Stickman, palitinho, porque é mais fácil de eu ensinar aqui, é mais rápido, entendeu? E a gente tem muito iniciante aqui no canal, mas se você é mais avançado aí, ou faz outro estilo de animação, vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? Você que faz anime, cartoon, encorpado, vai dar certo do mesmo jeito, beleza? Vamos lá. Primeiro você... eu já tô aqui com a caneta, né? Acho que eu vou fazer um Stickman preto mesmo. Aí, ó, preto. Qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer a cabeça dele. Eu vou pegar essa régua e vou fazer aqui com a régua porque fica bem mais redondinho. Ah, passou um pouco fora aqui embaixo. Borrachinha bugada. Aí, ó. Feito o crânio dele, você já vai colocar ele em algum canto aqui da tela. O ângulo do poder que eu vou usar vai ser nesse canto aqui. Aí o que você faz? Ó, altera o lápis aqui, ó, para a espessura que você quer. Você quer traço grosso ou traço fino? Eu vou deixar no 25, eu acho. Não, 25 não. 45? Não, também muito. Vou colocar 35, 36. Aí, tá bom. E agora que a gente vai estruturar o nosso personagem. Começa fazendo o tórax dele aqui. Aí faz uma perna. Esse aqui é muito fácil, cara. Eu garanto que você vai conseguir fazer, tá bom? Porque é a animação Stickman que a gente tá fazendo. Faz aí 2 braços. Acho que assim tá mais legal. Olha só, galera, tá bem estiloso, tá bem cabeçudo e estiloso o nosso personagem. Pra dar mais um detalhezinho aqui, ó, não vamos complicar muito essa animação, mas vamos colocar um olhar aqui, ó, vamos diminuir a ponta do lápis, pegar a cor vermelha, vamos colocar um olhar aqui bravo nesse personagem, um zóio vermelho. Não vou falar encapirotado, mas vocês estão vendo, parece um Homem-Aranha, né? Parece o Venom, mas é um Stickman bravo. Acho que dá pra melhorar esse olho aqui, ó. Vamos voltar, fazer mais pequenininho. Me perdoe pela tosse aqui, tá? O vídeo aqui é sem edição porque é rápido, galera. Não vou cortar aqui, não. Esse aqui, galera, é o primeiro frame da sua animação. Ah, Rasurado, coloca um cenário aí agora pra ficar mais da hora essa animação. Bom, galera, não vou perder tempo criando um cenário super complicado aqui. Mas dá pra você fazer um cenário simples, que é o seguinte. Vem aqui nesse botão aqui no canto, vou fazer uma seta pra você ver aqui, ó, em vermelho. Esse botãozinho aqui que é de layers, ou seja, camada. Aperta nele e aperta nesse botão de mais aqui embaixo, você vai criar uma nova camada, fechou? Só deixa eu voltar pra camada vermelha e tirar essa seta que eu fiz. Pega essa camada do cenário, passa para baixo da camada do personagem ali, ativa a régua, agora muda a régua para régua reta, né, não para o círculo. Daí tu pega a caneta preta mesmo, pode ser, diminui a ponta dela. Uma dica aqui, galera, que eu sempre uso nos cenários, quando você for fazer cenário assim, faz o traço bem mais fino que o personagem, ó a grossura do traço, um pouco fininho, beleza? Faz umas montanhas aí atrás. Isso aqui, galera, é só pra ocupar o nosso tempo aqui, ó. Não vamos caprichar mais, ó. Tá pronto, ó. Só isso você já fez um cenário aqui, ó.
Beleza, que o foco do vídeo de hoje é poder, como você sabe, né? Então, galera, agora, antes da gente fazer o poder, que eu sei que você tá com vontade de ver aí, que tá no final, é a última etapa aqui pra fazer esse poder, aí eu vou passar mais algumas etapas importantes aqui pra ele disparar esse poder, ou seja, não basta fazer o poder, tem que fazer esse personagem atirar o poder, tá bom? Vou te mostrar aqui agora como fazer, você não pode sair do vídeo pra você não perder, senão você não vai conseguir fazer, tá bom? Mas se você já tá gostando da forma que eu ensino, que eu explico, você é um animador aí e não quer perder os próximos vídeos de animação, se inscreve no canal, beleza? Esse canal foi feito pra destravar a sua animação aí. Agora vamos lá para a segunda etapa, galera. Essa segunda etapa, para falar bem a verdade para vocês, é algo que tá ferrando a animação de muita gente, sério. Muita gente tá com a animação bugada, não tá conseguindo fazer e é porque tá errando nesse processo. Tem gente, inclusive, que tá acontecendo isso nas suas animações, ó. Deixa eu aumentar a ponta aqui para 35 de novo. A pessoa começa com um personagem desse tamanho e no decorrer dos frames, né, conforme ela vai animando, o personagem fica desse tamanho aqui, ó. Olha a diferença, galera, de proporção que perdeu. E ficou mais feio, né? Por que que isso acontece, cara? É porque você tá errando nessa etapa aqui, ó. Essa etapa é feita para ajudar você a não perder a proporção do seu boneco, tá? Você tem que fazer o seguinte. Deixa eu voltar para a camada do personagem, né? Você volta aí. O nome dessa etapa se chama pose chaves. Você começa a sua animação, ó, vamos criar um quadro novo, colocando só as posições chaves da sua animação. Você não precisa colocar os quadros intermediários um por um. No caso, eu vou pegar e vou copiar esse personagem aqui, circulei ele com o laço, ferramenta laço ali no canto, copiei aqui em cima nesse quadradinho, vim no próximo frame e colei. Só que agora eu vou apagar esse braço dele aqui, apagar esse braço e vou dar uma modificada nesse outro braço, ó. Vou mexer ele pra cá. Tá vendo? A cabeça dele também a gente pode dar uma modificada. Agora você pega e tampa esses buracos aqui, ó, que você fez errado, que você ficou borrado, pronto, ó. A gente não fez aquele braço, tá? Você pode pegar também, outra coisa, dar uma mudança no tórax dele. Eu quero fazer uma leve inclinada pra frente aqui, ó. Coisas simples, sutis na movimentação, galera. O que tá faltando aqui agora? A mão dele disparando o poder, ó. E eu tô fazendo isso agora. Ficou meio grosso esse braço, vamos fazer de novo. Olha aqui, ó. Galera, isso aqui é a mão do nosso personagem atirando o poder. Acho que dá pra alongar ela um pouquinho. Acho que aqui já é o tamanho ideal. Olha só. Ah, ficou ótimo aqui, ó. Entendeu? Essa aqui é as posições chaves. O que é posição chave, Rasurado? São as posições principais da sua animação. Começa animando por elas, que daí você não vai perder o tamanho do seu personagem. Entendeu? A gente acabou de fazer aqui as posições principais chave. A gente só precisa voltar na camada do cenário pra gente copiar o cenário e colar de novo no próximo frame. Aí, ó, pronto. Já estamos com o personagem com a mão erguida aqui pra atirar, entendeu? Dá até pra gente modificar um pouco a perna dele aqui, né? Vamos voltar pra camada 2. Você pode aumentar a borracha aqui. Vamos fazer um negócio bem caprichado, ó. Pega a perna dele, dá uma leve flexionada. Dá uma mudança, só não perde os tamanhos, entendeu? Por isso que esse negócio de pose chaves, inclusive, é um princípio da animação, galera. Que eu vou estar ensinando lá no meu canal. No meu canal não, o canal já é aqui, né? Que eu vou estar ensinando no treinamento que eu tô fazendo. Na verdade, eu quero mudar a pose dele com a perna assim, de costa. Olha só. É isso. Achamos a pose principal dele aqui, galera. Nossa, mano, é o seguinte, tá? A gente vai continuar aqui agora fazendo uma etapa de quadros intermediários. Eu sei que você já sabe o que é quadros intermediários, é os quadros que vai entre essas duas animações. Porém, eu vou te mostrar um elemento, um princípio de animação que vai aumentar muito a fluidez da sua animação, tá bom? Só que antes de eu mostrar esse efeito, eu quero deixar os comentários que pediram esse vídeo aqui na tela, tá bom? Um salve pra todo mundo, obrigado aí por ter pedido esse efeito. Realmente vocês vão ajudar muita gente na animação aí, muito obrigado, viu? Vamos lá então, galera. Agora vamos fazer os quadros intermediários, porém um elemento, um conceito que vai aumentar muito a fluidez pra você fazer esse braço levantando, porque se você dar um play aqui agora, ó, tá bugado, entendeu? Como que a gente vai fazer esse braço aqui levantando com qualidade? Cria o quadro intermediário, copia o seu personagem aqui, vamos copiar ele inteiro, copia ele inteiro e cola. Aí o que você vai fazer? Você vai apagar esse braço aqui dele. Porém, galera, você vai, óbvio, você vai fazer o quadro intermediário que é aqui no meio, né? Porém, o que você vai fazer? Tu vai pegar e vai levantar esse braço seguindo um movimento de arco, entendeu? Não vai seguir um movimento reto. Você não vai fazer o braço aqui, ó. Aqui seria um movimento reto, tá vendo? Ó, vou fazer uma seta aqui, ó.
o movimento reto do frame anterior, que é esse vermelho, pro frame posterior, entendeu? Rasurado, como que você enxerga os frames anterior e posterior? Através dessa ferramenta aqui, ó, chamada cebola, tá bom? Se você é iniciante, você precisa saber mexer com ela. No FlipaClip Pro Premium, você consegue ver o frame anterior e o posterior. Se você tem só o grátis, você só vai ver o anterior e não vai ser colorido ainda por cima. Mas mesmo assim você consegue fazer esse efeito, tá bom? Basta você enxergar direito aí que você vai conseguir fazer. Então, basicamente, você faz aqui, galera, um movimento de arco, tá vendo, ó, essa curva aqui? Então, só pra você entender, o braço dele tem que estar aqui, ó, dentro desse arco. Perceba que agora o braço dele não tá na reta aqui, ó, entendeu? Tá num movimento de arco. Isso é um princípio da animação que deixa a movimentação mais bonita. Olha, já tá começando a ficar mais fluida a nossa animação. Só precisamos colocar mais quadros intermediários aqui. Então vamos colocar mais um, colar o personagem aqui novamente. E o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer um frame aqui, ó, de antecipação dele saindo aqui, entre os dois frames, ó. Tá vendo? Aí, ó. E vamos criar mais um quadro intermediário antes do último. Agora a gente vai copiar esse último personagem, colar aqui e vamos pegar a cabeça dele, dar uma leve movida aqui também. E agora colocar a outra mão dele aqui, ó. Quase chegando no final, galera. Olha só como o braço dele já tá levantando melhor, entendeu? Percebe como já dá uma mudança na animação? O braço dele já tá levantando melhor. Depois a gente vai aumentar os FPS aqui dessa animação. A gente pode fazer uma coisa aqui com a perna dele antes de virar aqui, ó. Que é começar a causar a mudança aqui, ó. Aí, ó. Já tá bem interessante, galera. Quando a gente aumentar os FPS aqui, vocês vão ver o resultado, beleza? A gente fez aqui todos os quadros intermediários, ó. Vou deixar um play aqui por enquanto dele levantando a mão. Galera, a gente tem muito que fazer nessa animação aqui, mas se você tá gostando do vídeo, faz um favor, fortalece o canal aí com o seu like, cara. É uma coisa tão rápida, 1 segundo. Você clica aí no botão de gostei, né? Se você valoriza a animação. Eu não quero like de quem não gosta de animação, tá? Quem gosta de animação, deixa o like aí, fortalece a nossa comunidade de animação e vamos continuar aqui para a próxima etapa, galera. Chegamos na famosa etapa de poder, galera. Agora é a etapa linda que vocês estão querendo fazer. A gente vai fazer um feixe de laser aqui no FlipaClip. Não é um personagem disparando poder, mas dá pra você usar em qualquer animação. Inclusive lutas Stickman e lutas anime usa muito poder. Então vocês precisam aprender essa dica aqui agora, beleza? Antes de eu fazer o poder, eu preciso colar o cenário nos frames intermediários. Então vamos voltar para a camada 1 novamente, pegar o cenário e ir colando ele aqui, ó. Coisa mais rápida, já colamos ele aqui, ó. Agora, esse último frame, pra gente começar a fazer esse poder aqui, você vai pegar, vai entrar no visualizador de quadros, vai clicar e segurar nesse último frame e vai copiar ele várias vezes. Eu copiei aqui umas 6 vezes, vou copiar 7. 7 vezes, galera. Beleza? Começa no frame 5. Então o que você vai fazer? Deixa o frame 5 ali. A partir do frame 6, você vai criar uma nova camada. Vai passar ela pra cima do personagem, né? Deixa ela ali em cima, tudo. E agora a gente vai começar o nosso poder. Pra começar o poder, a primeira etapa que a gente vai fazer é o efeito neon. O que é o efeito neon, rasurado? Vocês vão ver, é um brilho que você faz aqui na animação. Eu recomendo você escolher 2 pincéis pra fazer esse efeito neon. O pincel Airbrush, que é esse aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Eu selecionei ele aqui, ó. Esse que é de ar, entendeu? Inclusive eu acho que ele é o melhor. Mas também tem outro pincel que dá pra usar pra fazer esse efeito, que é o spray aqui embaixo. Que ele é mais pontilhadinho, mas também dá pra fazer. Vou pegar o Airbrush que eu gostei dele, tá? Beleza, pegou o pincel de Airbrush, você vai dar uma olhada que ele parece uma fumaça, ó. Tá vendo como ele é diferente? Então, ele é meio... Eu não sei dizer exatamente, que não é, ele é opaco, ele é uma fumaça aqui que vai... sumindo aos poucos, entendeu? É um degradezinho. Agora você vai escolher a cor do seu poder. E aqui é tão interessante, galera, que você pode escolher qualquer cor. Se você quiser fazer um poder amarelo, você faz. Se quer fazer um poder vermelho, você faz. Eu vou fazer um poder azul aqui, mas você pode escolher qualquer cor que vai funcionar, beleza? Como rasurado que faz o poder? Bom, basicamente, você aumenta a ponta dele aqui no máximo que você puder. Deixa bem grandão. E aí você desenha aqui na tela. Olha só, galera. Acabamos de fazer uma bola aqui, ó. Essa aqui é a bola de poder dele, tá vendo? E você pode desenhar mais 2 aqui, ó. Desenha mais uma, mais 2. Temos 3 bolas de poder, olha só. Tá olhando? Esse aqui é o poder do nosso personagem, beleza?
esse é o efeito neon. Quem chegou até aqui no vídeo, comenta aí hashtag neon, tá bom? Porque eu vou dar um coração aí pra quem comentar. É sinal que você tá ficando até o final do vídeo, você é um animador que vai destravar a animação de verdade. Depois, você pode vir aqui copiar essa bolota e colar no próximo frame. Pode fazer em todos, na verdade, né, galera? Eu falei que ia fazer ali só nos 3 primeiros, mas vamos fazer em todos, então, que é melhor. É rápido e simples. Pronto, a gente fez aqui essa bola em todos. O que tá faltando agora? Bom, agora tá faltando você fazer uma coisa que é pegar a cor branca. Só que na verdade, escolhe esse pincel aqui de novo, o primeiro agora, o pen. Pega esse pincel, o pen, muda pra cor branca. Não é o pen do Naruto lá, pen é a caneta pen, que é o nome dela. Aumenta a ponta aí, ó. E olha pra você ver, galera, só clica aqui no meio. Olha essa esfera aqui, galera, como ela tá parecendo uma bola de poder bem legal. Tão simples, cara. Não, de verdade, merece seu like só por isso, cara. Eu falei pra vocês que seria fácil o vídeo de hoje. E o que eu tenho que falar pra vocês? Vocês podem fazer igual eu fiz aqui, ó, né, a mesma camada. Ou se você tem o FipaClip Premium, você pode criar uma nova camada e fazer essa bola aqui em cima, ó. Não tem problema, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Daí você vai na próxima etapa, deixa eu diminuir ela um pouco agora, que ela tá muito grande, né? E vai colando ela, mudando um pouco o tamanho dela, a posição em todos os frames, ó. Que ela vai parecer que ela tá mexendo, galera. Acho que aqui ficou meio grande, Aí, ó, tá vendo? Que interessante, galera. A gente acabou de fazer aqui. Nossa, foi muito mais rápido do que eu pensei fazer esse poder aqui, tá? Uma coisa que você pode fazer para melhorar o seu poder é pegar a borracha aqui, pegar a borracha do Airbrush também, presta atenção, e dar uns retoques em volta aqui do poder, ó. Na verdade, voltar para a camada aqui da cor azul, né, da cor que tiver o seu poder, e daí você passa essa borracha em volta aqui, ó, que você vai conseguir dar uma apagada em volta para dar um redoma mais natural aqui, ó. Tá vendo? Massa, mas ficou massa demais, cara. Aqui em cima tem que tirar um pouquinho. Já tá interessante no nosso redoma de poder. Agora, o que você vai fazer? Você vai entrar de novo no visualizador de quadros, vai pegar todos os seus poderes com bola aqui que você fez e vai apertar em copiar. Copiou tudo, cola uma vez, ó. Dupliquei o número de quadros, beleza? Vai ser interessante a gente fazer isso. A gente estava até o quadro 12, né? Agora aqui, a partir do quadro 13, você vai começar a continuar esse poder aqui. A gente vai fazer o frame esticado, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar de novo o Airbrush, cadê? Esse que a gente usou aqui com a cor azul. Inclusive, cara, vou ter que pegar a pinça para pegar o mesmo azul aqui, ó, que a gente tava usando, que eu acho que eu perdi ele. Acho que é esse aqui. Isso aqui mesmo. Agora, olha que da hora, galera. Pega o quadro 12 aqui, ou 13, pega a régua, coloca aqui, ó, alinhada com o cenário, e agora você faz meio que o laser sendo disparado. Então você vai fazer alguns rabiscos aqui, ó. Pode aumentar um pouco a largura dele. Tem um frame aqui, ó, que você não precisa usar a régua, você pode fazer ele meio redondo assim, ó. É interessante, sabe? Acho que o segundo é interessante fazer meio redondinho também. Aí, ó. E agora o outro você faz reto. Ignora as galinhas do vizinho que estão corecando aqui, tá, galera? Vamos fazer mais um reto aqui. Opa, fiz errado, né, no nível. Tem que ser aqui, ó. E galinhada, não? Comenta galinha aí quem tá ouvindo galinha, tá, galera? Só pra engajar o vídeo. Olha, galera, o poder saindo como já ficou interessante. O que falta você fazer agora? Bom, falta você pegar, voltar para a camada da parte branca, escolher o pincel pen novamente e começar a fazer agora o feixe branco aqui no meio, nesse poder, ó. Olha só, vou dar um zoom aqui e vou esticar. Opa, ele tá enorme, né? Agora você tem que diminuir um pouco a ponta dele, para ele ficar meio fino. Escolhe uma largura que seja interessante, eu acho que essa aqui, ó, tá interessante. Olha, galera, o poder saindo, entendeu? E faz isso em todos os frames. É interessante você movimentar ele, ou fazer ele um pouco gordinho, ó, aqui, ó, fazer umas curvinhas que parece que o poder está sendo disparado de verdade mesmo. Aqui eu acho que dá para dar uma aumentada aqui. Aqui ele tá bem gordão, então você faz aqui, ó, ele disparando bem gordão. Agora que ele afinou novamente,
Entendeu, galera? Como é simples. E enquanto eu tô fazendo aqui, eu quero falar pra você que você não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo, tá? Ó, vou desativar a cebola só pra me enxergar melhor aqui, sabe? Isso é interessante também de você fazer, ó. Então, como eu tô dizendo pra vocês não precisam fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo. Vocês podem fazer variações aí no poder. O que eu tô dando pra vocês é só uma ideia, entendeu? Mas isso aqui vai ser muito bom. A qualidade da luta seus vai melhorar pra caramba se vocês usarem isso aqui, ó. Olha só, galera, já terminamos aqui o nosso poder, na verdade. Se você tá gostando das dicas aqui do canal, saiba que eu tenho um outro canal que eu mando mais dicas lá, dicas rápidas. E se você não quer perder os conteúdos novos aqui do YouTube, eu tenho um grupo, tá? Eu criei um grupo onde eu mando os avisos lá. E você também tem outras coisas que você pode fazer lá. Por exemplo, você pode votar no tema dos próximos vídeos do canal. Então, se você quer votar para poder trazer um tema mais rápido, que pode ajudar mais pessoas, entra no grupo do Telegram. Lá eu posto mais dicas VIPs como essa. Posto também avisos, live quando vai ter o aviso nesse grupo no Telegram. O link tá aí na descrição, vale muito a pena. Se você é animador de verdade, você entra lá. Já tem mais de 1000 animadores lá. Vem fazer parte desse time, beleza? Tem uma coisa que a gente pode estar fazendo aqui que eu não fiz, que eu deixei de fazer, que é o seguinte. Tem mais uns detalhes aqui que eu vou passar pra vocês, ó. Mais dica bônus, galera. Pega o primeiro quadro da esfera e copia ela umas 3 vezes, entendeu? É pra fazer pausas na animação essa etapa aqui, tá? Pega o primeiro frame e copia ele umas 5 vezes também, pra fazer uma pausa no começo, 5, 7 vezes, tá? Aí você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui e encontrar a primeira esfera e vai diminuir ela, pra parecer que a bola tá surgindo, sabe? Diminui a segunda também, a terceira, a quarta você já pode dar uma aumentada, aí ó. E agora a gente tem que diminuir a parte azul ali também, né? Então azul ou roxo? É azul isso aqui, ó. Diminui a parte azul. Esse aqui também diminui a parte azul. Diminui um pouco, alinha ela. E prontinho, galera, já parece que o poder tá surgindo, tá? Mais uma coisa importante, galera. A gente precisa copiar esse último laser que a gente fez aqui mais algumas vezes, pra ele ficar mais longo disparando. Copia todos, tá? Copia umas 4, 5 vezes, tá? É uma dica rápida, mas vai salvar a sua animação aí. Ah, mais uma coisa. Vamos aumentar os FPS dessa animação. Tava esquecendo, galera. 12 FPS vai deixar ela muito travada. Como ela é uma animação de qualidade, a gente fez bastante frame intermediário, você pode deixar 20 FPS, sossegado, 20 FPS. FPS alto, tá bom? Galera, a gente terminou a nossa animação de poder, era um vídeo bem rápido, ficou com mais de 20 minutos aqui, porque eu não cortei o vídeo, tá? Mas foi bem simples e rápido, eu garanto que você vai conseguir fazer, mas se você me perguntar se dá pra melhorar essa animação e fazer mais coisas, eu vou ser obrigado a dizer pra você, preciso ser verdadeiro, dá pra aumentar o nível dessa animação e deixar ela ainda mais insana, galera, dá pra deixar ela ainda mais bonita mesmo, com qualidade mais alta. Como o Razorado vai fazer isso? Bom, a gente precisa fazer frame impact nessa animação, eu não fiz frame impact e não fiz iluminação e sombreamento. Se você quer que eu continue essa animação e faça essas etapas, se você quer que eu faça a parte 2 dessa animação, eu posso estar trazendo um vídeo aqui no canal futuro, mas para eu saber que vai valer a pena, comenta aí, eu quero o frame impact, ou eu quero a parte 2, Razorado, faz a continuação. Se tiver muitos comentários pedindo, eu continuo, tá? Para deixar essa animação com mais qualidade e você aprender a fazer aí, beleza? Agora tá pronta a nossa animação, eu vou dar um play aqui agora, tá? Só quero fazer um combinado com você. Eu quero que você saia desse vídeo e tente fazer esse poder e depois você volta aqui no canal e comenta se você conseguiu ou não, que eu vou adorar ler seu comentário, tá bom? Feito esse combinado, você voltar aqui depois que você tentar fazer essa animação, vamos ver o resultado agora, em 3, 2, 1, já! Olha só, galera, que da hora que tá esse poder. Só tá faltando a gente fazer, como eu disse, frame impact, sombreamento, colocar um áudio de explosão, tá? Quero lembrar você que o link pro grupo no Telegram pra você ganhar mais dicas tá aí abaixo do vídeo, tá bom? Comenta uma nota de 0 a 10 aí, o que você achou dessa animação. Se eu já tiver feito a continuação, a parte 2, eu vou estar deixando num quadro bem grandão agora aqui na tela, mas se eu não fiz, eu vou estar deixando outros vídeos aqui que é bom você assistir também, que vai ajudar você a evoluir na animação, tá? Forte abraço aí e falou!